Bom, gente, boa noite. Vamos começar devagarinho, então, né? Eu sempre espero até 20h10, para dar tempo do pessoal ir entrando, né? Até a gente se organizar. Mas 8h10, em ponto, eu gosto de começar. Vamos lá. Como vocês puderam ver, eu encaminhei para vocês aí se não me engano, já 2 slides, né? Antecipando aí as próximas aulas, inclusive. Concordância nominal e concordância verbal, que é algo que está aí dirigido à bibliografia, tanto aqueles que vão fazer para o ensino médio, quanto aqueles que vão fazer para o ensino superior. Então, esse é um conteúdo bem comum para todo mundo. E aí, vale eu salientar novamente que quando a gente fala de nominal, né, eu disse que vocês já precisam ter em mente aí ao que a gente está se referindo. Ou seja, toda a matéria na língua portuguesa que se refere ao nominal, se refere aos nomes, e aí eu acho que toda aula eu comento com vocês que quando a gente fala nome, a gente se refere ao adjetivo, ao substantivo e ao advérbio. Então, nossos estudos hoje vai ser sobre a concordância com esses nomes, a concordância com essas palavras, como ela se dá, né? Nós vamos desde o que é mais básico até alguns termos que causam dúvidas aí no dia a dia, né, em muitas pessoas, e que é muito recorrente de cair no concurso público também, né? O que a gente precisa aprender de imediato? A regra básica. Qual é a regra básica, né? O artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivo concordam em gênero e em número com o nome a que se refere. Então, eu posso ter um substantivo e posso ter um adjetivo relacionado a esse substantivo. Eu posso ter um artigo que está aí relacionado com um adjetivo ou um substantivo. De qualquer forma, qualquer classe gramatical que se envolva com os nomes, adjetivo, substantivo ou advérbio, vai concordar com ele. Claro que vocês precisam lembrar que a gente está falando de classes que variam, né? Terça-feira a gente estuda as classes gramaticais, vocês já estão vendo algumas que variam, outras não. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que um advérbio faz a concordância com um adjetivo em gênero, em número. Não existe, né? Porque o advérbio ele é invariável e a gente já viu isso. Claro que quando eu falo dessa concordância, eu estou falando de classes de palavras que variam. A gente sabe que o artigo definido, indefinido, o, a, os, as, uma, umas, uns, são aí classes de palavras que variam. Numeral, uma, dois, duas também é uma classe que varia. Adjetivo, bonito, bonitas, bonita, enfim. Para lembrar a classe, né, a aula de amanhã, que são classes de palavras, você está com isso na sua cabeça aí, né? Que nós vamos falar da concordância dessas classes com esses nomes. E como vocês podem ver, vai concordar em gênero e em número. Claro que quando eu tenho apenas um nome e uma outra classe se referindo a esse nome, desde que ela seja variável, é claro que fica fácil da gente perceber isso. Eu tenho, por exemplo, a palavra menina. Se eu quero, não sei aqui se a Ana Hermes consegue me ouvir hoje e falar comigo, vai ser com o microfone, Ana? Você pode dar um adjetivo, uma qualidade para essa menina? O primeiro exemplo é menina. Vamos dar um adjetivo para essa menina. Uma característica pode ser, um adjetivo. Alta. Então, ela escolheu alta, e alta é um adjetivo. E olha como ela fez a concordância com menina. Menina é um nome substantivo que está no feminino e que está no singular. Então, a concordância do adjetivo que a Ana escolheu está no feminino e no singular. Então, quando a gente tem uma palavra apenas, isso é moleza. Meninos. A gente vê lá, meninos altos. Aí eu já tenho que mudar o adjetivo que a Ana escolheu. Aí eu tenho casinha. Ana, você pode me dar agora uma atribuição para casinha?
marrom, um adjetivo invariável. Uma outra qualidade, não precisa de verbo, não. Você falou que a menina é alta. A casinha é o quê? Pequena, ótimo. Casinha pequena. Note que casinha é um nome, substantivo, singular, que está no diminutivo. E a Ana fez uma concordância com feminino, com o singular, mas ela não fez uma concordância com grau. Qual é o grau? Diminutivo. O que eu quero falar para vocês? Que a concordância ela é obrigatória em gênero e em número, mas ela não é obrigatória em grau. A Ana poderia falar casinha pequenininha? Poderia. Mas ela não é obrigada, ela pode dizer apenas casinha pequena. Então, o que eu quero falar para vocês? Que a concordância com o nome ela é obrigatória em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. O grau, aumentativo e diminutivo, isso é facultativo, não é obrigatório. Então, quando tem uma palavra só, tranquilo. Agora, o problema talvez seja quando a gente tem dois ou mais nomes e a gente tem apenas aí um adjetivo, por exemplo, se referindo a esses dois nomes. Note que agora eu não tenho só a casa, eu tenho a casa e o livro. Então eu tenho que começar a pensar como vai ser a minha concordância quando eu tenho mais de um nome. Ou seja, substantivo, substantivo mais adjetivo. Vera, você consegue me ouvir? Como você empregaria o adjetivo bonito depois de casa e livro? Casa e livro? Bonito. Aí você está fazendo a referência só para o livro? Ah, bonitos. Tá? Não tem verbo, tá, gente? Ainda lembrando que eu estou falando da concordância direta com o nome e não estou falando dela na relação da frase depois de verbo. Mas, de uma forma ou de outra, é casa e livro bonitos. Ah, William, mas não poderia ser casa e livro bonito? Não, não poderia. E aí é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Por quê? A concordância com uma palavra só é moleza. Se eu colocar menina alta, tranquilo, só tem ela, coloca o adjetivo antes. Alta menina. Casinha pequena, inverte. Pequena casinha. Agora, quando eu tenho duas palavras ou mais, aí eu tenho um problema. E aí eu preciso aprender que quando eu uso um adjetivo, por exemplo, fazendo referência a dois nomes, e esse adjetivo está empregado depois, que é o caso desse exemplo que eu estou dando, a concordância, gente, ela é obrigatória com os dois termos, ou como bem a Vera colocou, com o termo mais próximo. Então, Vera, quando você me disse casa e livro bonito, está correto. Agora, quando você me diz... Exatamente, mesmo que você estivesse falando da casa, você poderia usar dessa forma. Você não necessariamente está falando só do livro. Eu posso falar casa e livro bonito. Como eu posso dizer casa e livro bonitos? Então a regra é substantivo, que é o nome, mais um substantivo, ou mais, né? Dois ou mais. E você vai usar um nome depois, a concordância desse nome pode ser com todos os termos, casa e livro bonitos. Ou com o mais próximo, casa e livro bonito. Essa é a regra. Se tivesse três palavras, seria a mesma coisa. Eu me referia a todas as palavras ou a que está mais próximo. Se eu mudar, por exemplo, colocar assim, ó, Vera, eu vou mudar para livros. Mudei lá. Casa e livros. Como vai ser agora? Bonito? Bonitos, casa e livros bonitos. E agora, Vera, você só tem essa alternativa. Por quê? Porque se eu me refiro aos dois, é bonitos. Se eu me refiro ao mais próximo, o que está mais próximo? Livros. Então, bonitos. Agora eu tenho uma opção só. Então, vocês percebam que a regra é essa. Mais de um termo, a concordância é sempre com o mais próximo ou com todos. Lembrando no machismo da língua portuguesa que se eu tenho várias palavras femininas e uma no meio seja masculino, vai prevalecer o masculino. Então eu poderia ter várias palavras femininas e colocar uma palavrinha masculina. Eu mudei tudo.
É como aqui na sala, por exemplo, eu tenho vários alunos. Eu não posso me referir a vocês somente como alunas, porque eu tenho, que eu me lembro aqui de cabeça assim, o Renan, o Hudson, os meninos estão na minoria em sala, mas ainda assim eu tenho que me referir a todos vocês como alunos. Porque se eu coloco uma palavra masculina, vai imperar o masculino. Então, por isso é casa e livro bonitos, ou casa e livro bonito. Agora eu vou mudar a situação. Agora vocês notem que eu quero colocar o adjetivo bonito antes desses nomes. Antes. Como vai ser agora a minha concordância antes? Alguém tem ideia? Eu quero colocar o adjetivo bonito antes desses nomes. Como vai ficar agora? Alguém arrisca? Bonita casa e livro? Isso. E você teria outra alternativa ou somente essa? Eu acho que somente essa. Somente essa. Muito bem. Por quê? A regra é, se o meu adjetivo está fazendo a concordância com dois ou mais nomes e está antes desse nome, a concordância é obrigatoriamente com o mais próximo. Ah, mas eu estou me referindo aos dois. Não interessa. Sempre que eu coloco um adjetivo antes de dois ou mais nomes, a concordância é exclusiva com o mais próximo, ok? Então ali, ó, bonita, casa e livro. Agora eu posso inverter, eu posso colocar livro e casa. Aí vai mudar, vai ser bonito, livro e casa, ok? Então eu preciso primeiro, gente, de tudo, eu tenho que ler o que a gente falou no bate-papo. Primeira coisa que eu tenho que ler aqui, que eu tenho que entender aqui, é a regra básica. Isso que eu estou apresentando para vocês é a regra básica. Uma palavra só, moleza. Mais de uma palavra, se eu tenho um nome que vai fazer a concordância depois, concorda com o mais próximo ou com todos. Se eu coloco esse adjetivo, por exemplo, esse nome antes, fazendo a concordância é apenas com o mais próximo. Isso é a regra básica, ok? Alguém tem alguma pergunta sobre a regra básica? Vamos ver os outros exemplos ali para ver se a gente entendeu. Agora eu tenho mulher e homem e mulher. Como vai ficar, por exemplo, o homem e mulher? Deixa eu ver quem está aí. Hudson, você consegue falar hoje? Está com o microfone funcionando? Então, como você empregaria o educado aqui depois dos nomes homem e mulher? Homem e mulher educados. Somente essa ou teria outra? Somente essa. Então, veja, quando a gente tem dois nomes ou mais e um adjetivo, por exemplo, depois, a concordância desse adjetivo pode ser como você fez, com os dois termos, mas também pode ser feita com o mais próximo. Sempre que eu coloco depois e eu tenho um grupo de palavras, a concordância sempre vai poder ser com todos ou com o mais próximo. Entendendo isso, como é que vai ficar, Hudson? Além de homem e mulher educados, qual vai ser a outra forma? Qual que é o mais próximo? Então pode ser. É uma mulher só. Então, isso aí. Pode ser homem e mulher educada ou homem e mulher educados. Então, se eu coloco o adjetivo depois, eu concordo sempre com o que está mais próximo ou com todos. Agora, olha de baixo, Hudson. Como vai ficar embaixo? Eu tenho mulher e homem. Só que eu vou colocar o adjetivo antes. E aí só pode isso. Porque quando eu coloco um adjetivo antes, só tem uma opção, que é a concordância com o mais próximo. Ok, gente? Adjetivo depois, concorda com todos ou com o mais próximo. Adjetivo antes, concorda somente com o mais próximo. E aí eu posso brincar ali, eu posso inverter, eu posso colocar mulheres e homens. Educadas mulheres e homens.
Eu posso colocar homem na frente, homem e mulheres. Educado, homem e mulheres. Enfim, se eu coloco o adjetivo antes, somente o mais próximo, ok? E aí eu coloquei uns resuminhos da regra no slide, né? Olha lá, ó, a conclusão. Substantivo mais um adjetivo. Se o adjetivo está depois, o adjetivo pode ficar no plural. Se os gêneros forem diferentes, prevalece o masculino. Ou concordar com o substantivo mais próximo. Então, quando eu coloco o adjetivo depois, eu tenho duas opções. Claro que eu tenho duas opções se eu tiver condições disso, né? Vocês viram que o exemplo que eu coloquei com a Vera, eu mudei depois para casa e livros. A partir do momento que eu disse livros, é bonitos. Se eu me refiro aos dois, casa e livros, bonitos. E se eu me refiro só a livros, bonitos. Nessa eu vou ter uma opção só. Por quê? Porque o mais próximo é masculino e está no plural. E porque se eu concordar com todos, prevalece o masculino plural, ok? Mas o que eu preciso saber é isso. Ou eu concordo com todos, ou eu concordo com o mais próximo. E aí, qual é a outra regra? Adjetivo mais substantivo mais substantivo. Agora eu coloco o adjetivo antes. Gente, eu coloquei aqui como exemplo 2 substantivos, tá? Mas eu poderia colocar 3, 4, 5. Não interessa o número. Se é mais de 2, concorda com todos ou concorda com o mais próximo. Se o adjetivo tiver depois. Agora, se eu tiver o adjetivo na frente, a concordância é sempre com o elemento mais próximo. Claro que vocês sabem que toda regra tem uma exceção, e essa exceção que o concurso público adora. Se o adjetivo se referir a nomes de pessoas, o plural é obrigatório. Mesmo que venha antes, William? Sim, mesmo que venha antes. Olha só, as belas Ana e Ruth são notáveis atrizes. Ah, eu acabei de dizer para vocês, se o adjetivo vem antes concorda com o mais próximo. Ok, mas nesse caso são 2 nomes próprios femininos, que são exceção. Então, de toda essa regra que eu comentei com vocês, se tiver nome de pessoas, né? Esses nomes a concordância vai ser com todos os nomes. Poderiam ser 2 homens ali, tá? Os belos Juan e Marcos. Podia ser os belos Juan e Marcos, tá? Mas isso acontece só com nomes de pessoas, tá? Alguém tem alguma pergunta? Nós não podemos ir adiante se a gente não entender a regra básica, gente. Oi. É só nome de pessoas ou nome de país também? Nomes de países, nomes próprios. Pode colocar também. Seria os próprios, então, né? Isso, mas a gente vai ver daqui a pouco alguns nomes de países, alguns adjetivos referentes aos países, tem umas particularidades com o artigo aí, tá? A gente já vai ver. Alguma pergunta a mais, gente, sobre a regra básica? Entenderam aí do que eu estou falando? Isso aí é o básico da concordância nominal, é saber isso. Que eu tenho um nome e eu preciso concordar em gênero e número obrigatoriamente com ele. Se eu tiver mais de um termo, eu tenho que prestar atenção. Se esse termo vem depois, concorda com os dois, ou concorda com o que está mais próximo. Se esse termo que vai fazer a concordância vem antes, concorda obrigatoriamente com o mais próximo, ok? E aí a gente tem agora algumas palavras que demandam aí a nossa atenção. Que palavras são essas que demandam a nossa atenção? E aí eu vou explicar uma por uma para vocês. Bom, a primeira palavra é a palavra kit. Como é feita a concordância dessa palavra nas frases? E aí eu vou tratar com vocês a ideia de que varia ou não varia. Claro que quando eu falo varia, eu estou falando variar em gênero, masculino e feminino, número, plural, singular. A palavra kit, por exemplo, é uma palavra que varia? Será que existe o feminino dela, ou o masculino? Será que existe o singular e o plural? Vamos pensar numa frase. O rapaz está quite com o serviço militar. O rapaz está quite com o serviço militar. Mas e se eu passar essa frase para o plural? Será que vai variar? Os rapazes estavam quites. Ou seja, kit é um exemplo de palavra variável. Mas varia em quê?
apenas em número, singular e plural. Ou então pode ser kit ou pode ser kits. Como é que você vai saber? Você tem que buscar o nome ao qual ele se refere. As moças estavam quites. O professor está quite. O aluno está quite. Todos os alunos estão quites. Note que nas minhas frases eu posso ir variando o nome, mas a concordância vai ser sempre em número. Se está em singular, kit. Se está em plural, kites. Ok? Nós estamos kits, porque somos mais de um. Nós estamos quites. Eu e você somos mais de um, isso é plural. Eu tenho a palavra bastante. Eu já comentei sobre a palavra bastante com vocês, né? É uma palavra que merece atenção, que no dia a dia as pessoas não variam. Ele recebeu bastante elogios. Olha essa frase. Ele recebeu bastante elogios. É uma frase errada. Por que essa é uma frase errada? Porque a palavra bastante é uma palavra variável. E ela varia em quê? Em número. Singular, bastante. Plural, bastantes. William, como que eu vou saber que eu vou usar bastante ou bastante? Você vai saber se você vai usar bastante ou bastante fazendo a substituição com muitos ou muitas. Se você usar muitos ou muitas no plural, você tem certeza que você deve utilizar bastantes. Veja aqui, essa minha turma aqui. Essa minha turma, deixa eu ver, Daniele, você consegue falar, Daniele? Essa minha turma aqui, ela tem bastante alunos ou ela tem bastantes alunos? Quando substitui por muitas ou muitos, né? Isso. Eu acho que são bastantes alunos. Perfeito. Então veja que a partir do momento que você consegue fazer a substituição do termo bastante por muitos ou muitas no plural, você vai ter certeza que vai ter que usar bastantes. Então, a minha turma tem muitos alunos. Ela tem bastantes alunos. Aqui tem muitas pessoas. Aqui tem bastantes pessoas. Eu recebi muitos doces. Eu recebi bastantes doces. Agora, quando que eu uso bastante? Quando ele é advérbio. Por quê? O advérbio ele é invariável, não aceita esse plural. Ele comeu bastante, ou seja, ele comeu muito, é intensidade, ok? Então, quando eu me refiro à intensidade, ele é invariável, ele é um advérbio. Mas a partir do momento que eu substituo por muitos e muitas, eu tenho certeza que ele é um adjetivo. É outra coisa que eu vou dar uma pausa que eu gostaria que vocês soubessem. Gente, quando eu falar para vocês assim, varia, o que varia é o adjetivo. O adjetivo varia. Masculino, feminino, singular, plural. Quando eu falo assim, não varia, eu estou falando de quê? Eu estou falando do advérbio, porque o advérbio é uma classe invariável. Quando eu uso bastante no sentido de intensidade, ou seja, ele comeu muito, ele comeu bastante, todos eles comeram bastante, é muito intensidade, isso é um advérbio. Agora, quando eu digo que a minha turma tem bastantes alunos, não variou? Se variou, eu não posso chamar esse bastantes de advérbio. Eu tenho que chamar esse bastantes de adjetivo. Por quê? Adjetivo varia e advérbio não varia. Pulo para a palavra de baixo, que é menos. Bom, menos é uma palavra que varia ou não varia? Existe masculino, existe feminino, existe singular, existe plural, varia ou não varia? Não varia. Dani, se menos não varia, menos é um adjetivo ou um advérbio? Um advérbio. Isso aí. Menos é um advérbio, portanto, ele é invariável. Então, pelo amor de Deus, se algum dia na sua vida você falou menos, não volte a cometer esse deslize. Gente, tinha menos pessoas. Quer menos água? Menos água. Eu quero menos água. Nossa!
É muito feio menos. Vamos parar de usar menos e só usar menos, porque menos é um advérbio e menos é uma palavra invariável. Na festa havia menos pessoas, ok? As pessoas têm essa mania de fazer a concordância de gênero, menos e menos. Menos não existe. Pode abolir do seu vocabulário, ok? A seguir temos próprio e mesmo. Bom, se eu penso apartamento, apartamento próprio. Casa, própria. Lojas, próprias. Então, note que próprio é uma palavra que varia, assim como mesmo. Se varia, eu estou falando de adjetivos. Então, próprio e mesmo são adjetivos e variam em gênero e em número. Masculino e feminino, singular e plural. Ah, Will, isso é fácil. Ok. O que eu vejo muitas pessoas errarem é com a palavra mesmo. E principalmente as mulheres. Nós mesmo. Mesmo, quando não fala mesmo, né? Mesmo não existe. É mesmo. Então presta atenção, meninas. Se uma menina está falando comigo, tem que dizer que eu mesma. E se duas mulheres estão falando comigo? Duas meninas. Nós mesmas. E eu não vejo as pessoas falando isso. Então, assim, quando as meninas estiverem se referindo a elas próprias, tem que usar o plural. As diretoras mesmas, é estranho, mas é isso mesmo. As diretoras mesmas disseram isso. Elas próprias disseram isso. Então, sempre fazer a concordância com o nome. Se está no singular, ela mesma. Se está no plural, elas mesmas. Se for masculino, ele mesmo, eles mesmos. Eles próprios. Os rapazes próprios, eles mesmos, ok? Então, é importante aí saber que a palavra próprio e adjetivo são adjetivos que variam. Próxima palavra, pergunta, Hudson. William, eu sempre escutei falar que o mesmo não pode substituir o substantivo. Ah, não pode mesmo. William e Ana estavam na sala, os mesmos estavam desatentos. Isso é errado. Sim, não pode substituir pelos sujeitos. Você tem um sujeito numa oração e você depois usa os mesmos. Na verdade, o problema não é a palavra mesmo. É quando você usa o artigo os mesmos substituindo alguém. Os vereadores estavam na Câmara e os mesmos votaram a favor. Não é os mesmos votaram a favor. Tem que usar um pronome pessoal do caso reto. Os vereadores estavam na Câmara e eles votaram contra. Para com isso de os mesmos. Ah, o William chegou e o mesmo me entregou a... Eu já usei os vereadores, eu já usei o nome do vereador, e agora que eu tenho que usar outra coisa, eu acabo botando os mesmos. Não, aí você usa eles. O ideal é usar o pronome. Ele, ela, eles e elas, no lugar de os mesmos, eles. E às vezes nem precisa. Eu posso dizer, os vereadores estavam na Câmara e votaram contra. Note que nessa frase eu não preciso falar, os vereadores estavam na Câmara e os mesmos votaram. Para que falar os mesmos? Para que falar eles? Também não precisa. Basta dizer e votaram contra. Eu sei que eu estou falando dos vereadores. Então existem alguns momentos que a gente pode ocultar o sujeito. Ok? A próxima palavra, anexo. Essa também eu vejo muito erro para quem escreve e-mail, tá? Quem escreve e-mail tem muito costume de dizer assim, seguem anexo, adoro usar só anexo. Mas eu preciso aprender que anexo é uma palavra variável. E se é uma palavra variável, anexo é adjetivo, advérbio, já está na ponta da língua aí, adjetivo. Por quê? Adjetivo varia e advérbio é invariável. Então, anexo varia em gênero e número. Anexo, anexa, anexos e anexas. Então, você tem que prestar atenção no nome ao que está referindo. Ou seja, o que está anexo de fato? Eu digo, as cartas seguem
Anexas, porque eu estou falando de cartas. Os livros não foram anexos. Meu documento está anexo. Eu tenho que prestar atenção no que está anexo. Eu vivo corrigindo e-mails disso, gente. Porque as pessoas começam assim, segue anexo às documentações. Olha isso que feio. Segue, 2 erros de português nessa frase. Segue anexo às documentações. Primeiro, se eu estou falando de documentações, as documentações anexas. E segundo, que é a próxima matéria, concordância verbal. O verbo, se eu estou falando de documentações, eu não posso falar segue. Eu tenho que dizer seguem. Ou seja, as documentações seguem. Só que as pessoas adoram usar isso, só assim, segue anexo. Segue anexo às documentações. Olha que feio. E isso aí é um erro, assim, eu que estou na Secretaria de Educação e leio muitos e-mails, é um festival de erro com a palavra anexo. As pessoas não fazem a concordância. Tem que ver o que está em anexo. Então cartas anexas, livros anexos, bilhete anexo. Agora, o que eu preciso também prestar atenção, e às vezes é pegadinha de concurso, é que quando essa palavra anexo ela está acompanhada da preposição em, tipo, em anexo, aí ela é invariável. Ela passa a ser um advérbio. Anexo sozinho é adjetivo. Anexo acompanhado de preposição em é advérbio. Sozinho varia. Anexo, anexa, anexos e anexas. Acompanhado de em é invariável. Veja, seguem os documentos seguem em anexo. Mesmo sendo documentos em anexo. Tira o em. Os documentos seguem anexos. Tá vendo que um em faz a diferença? Vamos lá. As documentações estão anexas. As documentações estão anexas. Põe um em. As documentações estão em anexo. Em anexo é uma expressão única, é uma expressão invariável. Ok? Assim como a palavra incluso, que está aí adiante. Gente, incluso é um adjetivo. E se é um adjetivo, já sabemos que é uma palavra que varia. Incluso, inclusa, inclusos, inclusas. Ou seja, em gênero e em número. As pilhas estão inclusas. Se eu falei pilhas, tem que ser inclusas. Os livros vão inclusos. O documento não está incluso. Essa é uma palavra normal, é um adjetivo normal que concorda em gênero e em número com algum nome. Então, eu preciso observar qual é o nome de referência e fazer a concordância adequada. Ok? Opa, adoro o obrigado. Obrigado. Obrigado é um exemplo de palavra que varia. Se varia, obrigado é adjetivo. Obrigado, obrigada. E aí uma coisa que as pessoas não usam muito no dia a dia, gente. Obrigados, obrigadas, no plural. A variação de obrigado é masculino e feminino. Obrigado, obrigado. Mas também o singular e o plural. Obrigado, obrigados. Obrigada, obrigadas. Em que circunstâncias nós vamos utilizar obrigado? Em que circunstâncias vamos utilizar obrigada? Mulheres só podem utilizar obrigada. Então, a partir de hoje, eu não quero ver nenhuma dos meus alunos escrevendo lá no WhatsApp obrigado, professor. Se você é mulher, você tem que escrever obrigada. E os meninos devem escrever obrigado. Professor, muito obrigada pela aula. Se for uma mulher, professor, muito obrigado pela aula. Se for um homem, ok? E o plural?
Claro que o plural precisa ser mais de uma pessoa. Então eu posso dizer assim, elas disseram obrigadas pelo presente. Isso é uma coisa bem estranha, mas é uma coisa correta. Estou fazendo referência a elas, elas disseram obrigadas. Todos os participantes disseram obrigados pelo presente. Então veja que também tem o singular e o plural e eu vejo que muitas pessoas não sabem disso ou não utilizam, ok? Nós dissemos... Bom, vamos pensar aqui. Eu e a Vera. Vera, nós dois, o que nós dissemos? Obrigados. Ok. E você e a Ana Hermes, o que vocês disseram? Obrigadas. Muito bem. Muito obrigadas disseram Vera e Ana. Esse é o correto. Muito obrigados disseram William e Vera. Perceberam? Então, obrigado varia. No dia a dia a gente vê um festival de erro, né? Quem erra mais, homens ou mulheres? Quem erra mais, homens ou mulheres? As mulheres. As mulheres. Porque as mulheres gostam de dizer obrigado, obrigado, né? Mentira, na verdade quase ninguém erra, porque no dia a dia a gente fala, sabe o quê? Obrigado! A gente usa o U. Obrigado, obrigado. Também não é obrigado, não, gente. É obrigada, obrigado. Quer fazer um teste? Parabéns pra você. Isso aí. Obrigada. É muito chique, né? Muito obrigada, né? Então, temos aí essas palavras, entre elas alguns advérbios, alguns adjetivos. Vamos para a próxima. Deixa eu ver o que tem agora. Pula. Aqui. Agora a gente tem aqui algumas expressões. Opa! É bom, é necessário, é proibido. E eu vou acrescentar mais alguma. Coloca aí, é permitido. Também, eu não coloquei escrito, gente. Também aparece muito no concurso. É permitido. E ainda é preciso, tá? É bom, é necessário, é proibido, é permitido e é preciso. Em alguns momentos, essas expressões vão ser variáveis. Elas vão variar em gênero e em número. E eu também tenho que prestar atenção no verbo, gente. O eu vou estar usando, quando variar, para singular. Quando eu tenho mais de um nome, eu preciso fazer referência a ele, o não vai ser mais vai ser o quê? São. Isso aí. Então, eu tenho que prestar atenção. Quando essas palavras variam, pode ser se for uma coisa só, ou são. E aí eu digo, é bom, são bons. É boa, são boas. E o necessário? É necessário, é necessária, são necessários, são necessárias. Ok. Então, o que vocês precisam saber é que em algumas situações essas palavras vão variar. E eu chamo a atenção também para o verbo, tá? Que é a concordância verbal junto. Mas existem algumas situações que essas palavras não vão variar. Eu vejo um festival de erro, gente, no dia a dia, nas placas dos estabelecimentos. As pessoas erram muito isso. William, mas quando varia e quando não varia? Eu só posso variar essas expressões quando elas estiverem determinando algo. E como eu determino algo? Com artigo. O, a, os, as. Ou ainda com o pronome esta. Quando eu defino, quando eu determino, eu especifico. Quando existe uma especificação, eu faço a concordância com a especificação. Se não existir essa especificação, eu não posso variar, gente. Só vai ser bom e ponto final. Só vai ser necessário e ponto final. Só vai ser proibido e ponto final. Exemplo. É proibido entrada. Note essa frase aí, é uma frase muito comum no dia a dia, sem máscara. A gente está vendo muito isso, não é? É proibido entrada sem máscara. Tá certo?
Sim. Por quê? Eu não defini, eu não determinei a entrada. Agora, a partir do momento que eu enfio nesse meio um A, eu mudo a concordância. É proibida a entrada. Tiro A. É proibido entrada. Entenderam? Vamos lá, vamos pegar outro exemplo. Eu digo, é necessário apresentação de documentos. É necessário apresentação de documentos. Coloca um A nesse meio aí. É necessária a apresentação de documentos. Faça essa frase com A para o plural. São necessárias as apresentações. São proibidas as entradas. Então, o que eu preciso aprender? Colocou um A ou um esta, ou alguma determinação, você tem que concordar com a palavra. Se é singular, se é plural, se é feminino, se é masculino. Não tem nada. É invariável. Vamos ver um teste? Margarete. Água. Água é bom ou água é boa? Água é boa. Você está vendo alguma determinação da água? Não. Então vai. Agora põe um A no meio. Se você tivesse repetido a água, seria a água é boa. Ótimo, isso aí. É isso aí. Gente, tá certo. Água é bom, a água é boa. Vocês estão notando a diferença? Se houver determinação, é que nem sempre vem escrito assim, é proibido entrada. Eu posso colocar antes. Entrada é proibido. Põe um A. A entrada é proibida. Ok? É preciso apresentação de RG. É preciso apresentação de RG. É precisa a apresentação de RG. Circula no dia a dia e essas lojas estão escrevendo certo. Se não tiver, vocês já podem dar essa assessoria, tá? A palavra só, que tá aí. Quais os significados de só, gente? O que significa só? Pode ser duas coisas o significado. Alguém sabe? Sozinho e somente. Qual dos dois varia? O sozinho ou o somente? Pode falar, Vera, se você responder. O sozinho. Então, o só de sozinho é adjetivo ou advérbio? É adjetivo. Então, vamos lá. Só pode ser sozinho ou pode ser somente. Qual que vai variar? O que for sozinho. Quando eu uso só no sentido de sozinho, eu posso variar. Como é que varia? Sós. Claro que é só em número, né, gente? Ou vai ser só, ou vai ser sós. Agora, quando você usar o só no sentido de somente, é um advérbio. É invariável. Só pode ser só e ponto final. Então, veja que a mãe saiu. A mãe saiu e deixou as crianças... Como é que vai ser essa? A mãe saiu. Mas agora eu não quero usar a palavra sozinho, eu quero usar só. Não tem o A também, não. Não colocamos o A. Somente o só. Sós. A mãe saiu e deixou as crianças sós. Ou seja, sozinhas. Por que variou? Variou porque o sentido é de sozinho. Eu sei que no sentido de sozinho é adjetivo e tem que fazer a concordância. Se são crianças, crianças sós. Ok? Agora, elas ficaram na sala. Gente, olha essa frase. Eu já vi isso no vestibular. Elas ficaram só na sala. Essa é uma frase muito ambígua.
é uma frase de duplo sentido. Porque quando eu digo que elas ficaram só na sala, o que vocês podem entender? Ficaram só elas na sala ou elas ficaram a sós? Parece a mesma coisa que você falou. Que elas ficaram somente naquele cômodo. Ficaram somente na sala. Elas ficaram só na sala. Agora, e o outro? O outro, elas ficaram sós na sala. Elas ficaram sozinhas. Então, assim, não dá pra gente saber, sem o contexto, o que significa de fato nessa frase. Quando eu digo elas ficaram só na sala, eu sei que esse só é de somente. Por que eu sei que esse só é de somente? Elas ficaram só na sala. Porque eu não variei, eu não concordei. Porque se eu quisesse dizer que elas estavam sozinhas na sala, eu não poderia dizer que elas estão só na sala. Eu deveria dizer que elas estão sós na sala. Vocês entendem o que eu estou falando? Uma coisa é eu falar, elas ficaram só na sala. Eu estou dizendo que elas ficaram somente naquele cômodo. Outra coisa é eu falar, elas ficaram sós na sala. Agora eu estou falando que elas ficaram sozinhas. Entenderam? Sim. Quando eu troco só por somente é advérbio. Quando eu troco só por sozinhas é adjetivo. Isso. Aí pode ser sozinhos, sozinhas, sozinhos e sozinhas. Ok? E aí só vai poder ser sós quando tiver o significado de sozinho. Igual eu falei, elas estão sós na sala. Qual o significado? Sozinhas. Elas ficaram só na sala. Elas ficaram somente na sala. Duas frases, uma com sós, outra com só. O só significava somente naquele cômodo e o sós significa sozinhas naquele cômodo. Eu compliquei com o exemplo ou deu para entender? Então tá bom. Agora, eu ouvi algumas pessoas falando a sós, correto? Também existe essa expressão. A sós sempre vai ser uma expressão invariável. Quando você usa a preposição a, só pode ser a sós. Não pode ser a só. Você não pode usar essa expressão no singular, não. Somente no plural. Então eu digo assim, as meninas ficaram a sós na sala. Elas ficaram sozinhas. E eu? Eu fiquei Só. Mas eu quero que use o a. E eu quero que seja no sentido de sozinho. Eu fiquei a sós. Mesmo eu sendo uma pessoa, eu não posso dizer que eu fiquei a só na sala. Eu também vou dizer que eu fiquei a sós na sala. Quando você usa esse a, ele é invariável. Tanto singular ou plural, você só vai poder usar ele. Ela ficou a sós. Elas ficaram a sós. Tanto para uma pessoa quanto para 10 pessoas, sempre a sós. Agora, tira o a. Eu fiquei só na sala. Eles ficaram sós na sala. Aí faz a concordância. Ok? Agora, alerta. E alerta? Alerta é uma palavra que varia ou não varia? É um adjetivo ou é um advérbio? O vigia está alerta. E os vigias? Os vigias estavam... O que vocês acham? Alerta ou alertas? Dúvida cruel esse silêncio? Não, a palavra alerta é pegadinha de concurso também, é número 1, é queridinha dos concursos públicos.
Alerta é uma palavra invariável. Ela é um advérbio. Não existe alertas. Existe somente a palavra alerta. Então, um vigia estava alerta. 2 vigias estavam alerta. 15 vigias estavam alerta. Sempre alerta. Não existe alertas, ok? Interiorizou isso. Respira, porque eu estou sentindo isso. O pai William está sentindo no concurso, vai ter alerta. Fazendo as previsões. Não é? E aí tem aí, eu também já comentei com vocês sobre a palavra meio. Meio pode variar ou não. Ou seja, meio pode ser advérbio, mas meio também pode ser adjetivo. Qual é o significado de meio quando adjetivo? Alguém lembra? Eu comentei sobre isso já. Meio de adjetivo significa o quê? Não lembro? Meio de adjetivo significa metade. Todas as vezes que eu estou fazendo referência a metade, isso é um adjetivo. E se é adjetivo, varia. Meio, meia, meios, meias. Agora, quando eu utilizo meio no sentido de um pouco, é um advérbio de intensidade. Desculpa. Então, meio de metade, adjetivo. Meio de um pouco, advérbio. Então, você vai ter que perceber na frase se você está se referindo a metade ou um pouco. Veja. A menina está triste. Vamos colocar... Eu quero a palavra meio aí entre está e o triste. A menina está... meio triste, porque o significado é de um pouco. E quando é de um pouco, é invariável. Ela está meio triste, ok? Agora, então as meninas têm que parar de falar: ah, eu tô meia confusa. Nossa, já tô meia confusa. Gente, meia confusa? Não, você está um pouco confuso. Então, eu estou meio, meninas, estou meio cansada, eu estou meio triste, eu estou meio confusa, eu estou meio preocupada. Para com isso, estou meia preocupada. Meia nada. Você só está metade preocupada? Não. Lembrei de uma aluna agora que falava que eu sempre brigava com os alunos. Quando eu estou explicando, eu falo como se estivesse brigando, né? É para vocês não errarem mais. Para de falar meia cansada, meia triste. É meio. Agora, se eu estou falando de metade, vamos comer melão. Eu vou comer meio melão. Vamos comer laranja. Eu vou comer meia laranja. Isso é metade. Para a hora também, hein? Para de falar meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Gente, é meio-dia. Ok, metade de um dia. Meio-dia. E meia hora, meio-dia e meia. Vou até repetir isso porque eu não quero ninguém aqui falando meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Não é meio-dia e meio. É meio-dia e meia hora. Ok? Já aproveito que a gente vai entrar em concordância verbal também. Tem gente que fala assim: são meio-dia e meia. Não é são meio-dia, gente. É meio-dia. Meio não chega a ser nenhum. É singular. É meio-dia. E não são meio-dia. É meio-dia e meia. Aprenderam bonitinho? É meio-dia e meia.
Pode deixar que eu vou perguntar para vocês quando encontrar na rua 12:30. Que horas são? Quero ver o que vocês vão me responder. Ok? Perguntas? Dúvidas? Ai, deixa eu abrir aqui que agora. Sem perguntas até aqui. Pronomes de tratamento. Bom, quando a gente vai usar o pronome de tratamento, eu tenho que prestar atenção num erro comum das pessoas. Vamos lá. Que erro é esse? Pronomes de tratamento, para quem não lembra, são aqueles pronomes que nós utilizamos para tratar as pessoas, né? Então eu posso dizer você. Você é um pronome de tratamento. Quando eu digo senhor, a senhora, dona, vossa santidade, vossa alteza, vossa excelência, vossa eminência, enfim, vossa excelência, todos esses são pronomes de tratamento. O que as pessoas costumam errar? E aí eu vou dar 2 dicas já. Tanto do verbo, que vai ser a próxima aula, que é uma concordância verbal, ou seja, eu vou olhar para o verbo, mas eu também vou olhar para os pronomes, vou olhar para os nomes, tá? O que eu preciso saber, gente? Pronomes de tratamento são sempre considerados terceiras pessoas. Então, mesmo que eu estou falando com você, olha lá, Vossa Excelência, quer ou quereis? O seu ou o vosso chá? Alguém pode me responder? Vossa Excelência quer o seu chá ou Vossa Excelência quereis o vosso chá? O que vocês acham? Quereis é que pessoa? Quem quereis? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Vós. E vós é que pessoa? Segunda. Segunda do plural. E todo pronome de tratamento é considerado que pessoa? Terceira. Então, qual vai ser? Vossa Excelência? O seu ou o vosso chá? Seu. Porque vosso é um pronome de vós, que é segunda pessoa do plural. O seu é um pronome de você ou de ele, né? Terceira pessoa do singular. Então, tudo que diga respeito ao pronome de tratamento é considerado terceira pessoa. Então, se eu estou usando o verbo tem que estar na terceira pessoa. Se eu estou usando um pronome, como eu usei ali o seu, né? Eu tenho que usar um pronome de terceira pessoa. Para com isso. Só porque usou vossa lá na frente, não significa que você tem que ficar se referindo à pessoa como vossa. Ai, vossa santidade quer o vosso caderno. Não estou falando do vosso caderno, é o seu caderno, terceira pessoa. Ai, William, mas então por que usa a vossa lá na frente? Vamos aprender o uso dos pronomes de tratamento? Gente, alguns pronomes de tratamento a gente usa vossa, não é isso? Vossa Alteza, Vossa Santidade, Vossa Excelência. Mas eu também posso usar sua. Sua Santidade, Sua Excelência, Sua Eminência. Eu posso usar as 2 formas. E aí você me pergunta, William, quando eu vou usar Vossa Excelência e quando eu vou usar Sua Excelência? Esse vossa, do pronome de tratamento, gente, ele só serve para mostrar que o discurso é direto. Ou seja, você está falando diretamente com a pessoa. Você está se referindo exatamente a ela. Estou falando com ela. E quando você usa a sua excelência, William? Quando eu estou falando dela. Eu não estou falando para ela, eu estou falando dela. O vossa, eu falo com a pessoa. O sua, eu falo da pessoa. Vou dar um exemplo, vamos ver se vocês me respondem. O Jornal Nacional... Sim, eu já vou repetir, deixa eu só ver se alguém entendeu, eu já volto. Vamos ver se alguém entendeu. O Jornal Nacional vai noticiar: Vossa Excelência, o presidente, ajudará com um auxílio. Ou o William Bonner tem que dizer para a gente: Sua Excelência, o presidente, ajudará com auxílio. O William Bonner vai noticiar vossa ou sua?
Por quê? Porque está falando do presidente, não com ele. Porque se ele estivesse se dirigindo ao presidente, ele vai se dirigir usando Vossa Excelência. Vai ajudar o povo? Então, se eu falo do prefeito da nossa cidade, como eu me refiro ao prefeito da nossa cidade? Sua Excelência. Se eu falo com ele, vou lá no gabinete e me refiro Vossa Excelência. Então, gente, o sua e o vossa e o sua só serve para indicar a marcação do discurso. Isso não significa que o pronome de tratamento seja uma segunda pessoa. Ele é considerado sempre terceira pessoa. Ok, Vera? Show. Alguma pergunta, gente? Então vamos para o próximo. Aqui. Aqui nós temos, eu vou ler essas frases, eu quero que vocês percebam o que vocês encontram de diferente nessas frases, tá? Aqui. A atitude prejudicou os comércios francês e italiano. Embaixo. A atitude prejudicou o comércio francês e o comércio italiano. Vou ler de novo, ver o que vocês perceberam de diferente nas frases. A atitude prejudicou os comércios francês e italiano. A atitude prejudicou o comércio francês e o italiano. Conseguiram perceber a lógica? O que você percebeu? Que o francês está falando. Como que eu vou explicar? O francês, ele está falando da França, né? Todos eles. Né? Então, o comércio francês, o francês não está no plural. Está falando de um país, não é isso? Todos eles. O de cima também não está no plural. O que tem de diferente? O que você notou de diferente? Os comércios e o comércio. Só isso? Tem mais coisa diferente. Não tem só isso. Alguém notou outro ponto importante que tem de diferente? O artigo o. Em cima eu falei direto, francês e italiano. Embaixo eu disse francês e o italiano. Perceberam? E é aí que eu quero que vocês tenham atenção. Veja, se eu tenho... Agora eu não estou falando mais de dois substantivos como eu estava no começo. Eu estou falando de um substantivo que é comércios ou comércio e depois eu tenho dois adjetivos, francês e italiano. Como vai ser a concordância com os meus adjetivos? Gente, se eu coloco o substantivo tudo no plural, ele já generaliza tudo, francês e italiano. Agora, quando eu coloco lá embaixo no singular, o comércio francês, eu sou obrigado a inserir um artigo para separar o italiano. Então, veja, os comércios francês e italiano, estou me referindo aos dois. Agora, quando eu falo o comércio francês, eu estou me referindo ao comércio francês. E aí eu tenho a necessidade de colocar um o para representar o comércio italiano. Olha embaixo, as culturas, está no plural. Generalizou tudo, brasileira e americana. Mas embaixo está no singular, a cultura brasileira. E eu sou obrigado a inserir um A. E a americana. É como se depois daquele A tivesse escrito cultura também, que está oculto. Que inclusive ali ela está elíptica, né? Lembra o que é uma elipse? Quando eu tiro uma palavra que é facilmente identificável. Então, se você tem um substantivo e dois adjetivos se referindo a esse substantivo, você tem que prestar atenção. O substantivo está no plural, ele está se referindo a todos os adjetivos. O substantivo está no singular, ele está se referindo ao mais próximo. Então, eu sou obrigada a inserir os artigos para separar os outros. Eu coloquei uma conclusão para ver se facilita. Olha só.
substantivo no plural, mais adjetivo, não tem artigo, perceberam? É um pacotão, está se referindo a tudo. Se o substantivo estiver no plural, não usa o artigo antes dos adjetivos. Agora, olha embaixo, substantivo no singular, mais um adjetivo, mais... Agora eu tenho que colocar artigo mais um adjetivo. Porque o singular está se referindo ao mais próximo somente. Aí eu sou obrigada a colocar um artigo. Se o substantivo estiver no singular, usa-se o artigo a partir do segundo adjetivo. A partir do segundo, gente. Então, olha só, eu coloquei ali, vamos para o último exemplo. A cultura brasileira. Está no singular, está se referindo à brasileira. Então, a partir do próximo, eu tenho que colocar o a. Eu posso colocar uma vírgula e falar assim: a cultura brasileira, vírgula, a americana e a francesa. Eu posso ir acrescentando outras também, mas todas as outras vão ter que estar acompanhadas de a. Acompanharam? Lá na frente nós estávamos falando do substantivo e como que o adjetivo se correspondia com o substantivo. Aqui eu estou falando dois adjetivos e como que o substantivo se comporta com esses adjetivos. Então, se eu coloco o substantivo no plural, a minha referência engloba todos os adjetivos. Se eu coloco o substantivo no singular, eu estou fazendo referência ao adjetivo mais próximo, e aí eu sou obrigado a introduzir artigos diante dos outros. Ok? Alguma pergunta? Sem pergunta? Vamos ver o que vocês acham. Deixa eu ver alguns nomes aqui. Quem consegue falar comigo? Vamos ver alguns exercícios. Vou na ordem. Nessa hora que a internet de algumas trava, algumas pessoas saem correndo. Não saiam correndo, vocês fiquem aí, hein? E não tem problema errar, gente. Nós estamos aqui para isso mesmo. Aqui a gente pode errar, não pode errar na prova, ok? Vou começar com a Ana Hermes. Ana, ela avisou-me da ocorrência. E eu tenho entre parênteses a palavra, vou ampliar um pouquinho, gente, para facilitar a leitura, tá? Deixa eu fazer assim, pronto. Ela avisou-me da ocorrência. Como que vai ficar a resposta aí? Ela? Mesma. Perfeito. Ela mesma. Lembrando que o mesmo concorda a palavra de referência. Se eu tenho ela, eu vou dizer mesma. Muito bem. Ana Lúcia, você consegue me ouvir? Aliás, você consegue falar, né? Tem gente que é sem microfone. Camila Gonçalves, consegue? Vera, nós faremos o trabalho. Isso. Quando você fala mesmas, em que você pensou, Vera? Quem que são esses nós? Isso, é isso que eu quero que você entenda. Porque as duas respostas estão corretas. Mas eu quero que você... Isso. Por quê? Quando eu falo nós mesmas, o que você tem que pensar? Ótimo, duas mulheres falando. Agora, quando eu digo nós mesmos, pode ser dois homens, podem ser um homem e uma mulher, ok? Próxima, Daniele. Quero falar com elas. Quero falar com elas Mesmas, muito bem. A concordância, se são elas, tem que ser mesmas. Eliane, consegue falar? Fabiana, consegue? Flávia?
Ah, então vamos, Fabiana. Não, não tem problema errar, não. Aqui é para isso mesmo. Fabiana, o diretor quer falar com eles. Aliás, foram elas que me trouxeram a notícia. Agora nós vamos mudar de mesmo para próprio. Como a gente vai colocar o próprio ali? Foram elas? Próprios. Isso. Então, assim como mesmo, próprio também concorda. Se são elas, tem que ser próprias. Muito bem. Flávia? Graciele? Consegue? Ah, vamos lá. O diretor quer falar com eles. Próprios. Muito bem, eles próprios. Deixa eu ver mais quem aqui para baixo. Flávia. Kathleen, consegue falar? Então vamos lá para a próxima. Estavam ao processo as provas do crime. Agora eu vou mudar para a palavra anexo, tá? Estavam ao processo as provas do crime. O que estava anexo de fato? Me diga o que elemento estava anexado. Então você tem que concordar com as provas do crime. Como é que vai ficar? Então, mas as provas que você falou que estava anexo não é feminino e não está no plural? Então, estavam anexas. Ou seja, as provas é que estavam anexas. Estavam anexas ao processo as provas do crime. Então, sempre que a gente usar anexo, tem que olhar o que de fato está anexo. Como são as provas, tem que ser provas anexas. Isso. Quer tentar o próximo? Aproveita e tenta o próximo. Seguiram os documentos. Isso, porque aqui agora a gente está falando de documentos. Então, anexos. Muito bem. Luciana, quer tentar? Margarete? Vão em os comprovantes de pagamento. Aí tem a palavra anexo. Vão em anexo. Muito bem. Quando a gente usa a preposição em, a palavra é invariável. Agora eu queria que você tirasse o em. Tira o em. Ah, tá. Você repetiu o em. Não quero mais o em. Tira o em. Isso aí, gente. É para vocês perceberem que sem o em, anexos. Colocou o em anexo. Em anexo só existe essa expressão, não pode colocar plural. Mas quando eu tiro o em, aí eu tenho que ver o que está anexo. Como são os comprovantes, anexos, ok? Embaixo é a palavra kit, que não está aparecendo. Renan, você consegue falar? É a palavra kit, tá? Eu estou com a tesouraria e vocês também. Renan consegue? Não? Hudson? Ah, então vai lá, Renan. Estou assim, eu estou com a tesouraria e vocês também estão? Kits, muito bem. Ok, vamos aqui para o próximo. Aqui, essa eu vou deixar vocês olharem, vocês podem escrever no bate-papo. Deixa eu mudar para lá, senão eu não vejo as respostas. Vou colocar aqui, vocês digam a letra que vocês acham que há erro de concordância. Qual destas percebeu-se erro?
Ó, gente, a letra B tem erro. Por quê? Olha aqui. Anexo vão. Está no plural. Eu não posso falar anexo vão. Ou o recibo e a fatura vão anexo. Não. O recibo e a fatura vão anexos. Se eu não tivesse o verbo assim, vão, tivesse vai, estaria certo, porque eu estaria concordando com o mais próximo. Anexo vai o recibo e a fatura. Mas aqui o erro foi o verbo. Se o verbo está no plural, ele quis fazer referência aos dois. Então, anexos vão o recibo, tá? O problema aqui tá nesse verbo que estragou tudo. Vamos ver o próximo. Aqui, vou dar um tempinho. A concordância inadequada em... Ai, pulou, peraí. Aí. Essa eu vou ter que explicar de novo, hein, gente? Estou vendo muita gente confundindo. Olha só, gente. Qual que é a regra? Se eu tenho dois substantivos e eu uso um adjetivo depois, ou eu concordo com os dois, ou eu concordo com o mais próximo. Essa é a regra. Aqui eu tenho clima e terra, terra e clima, sim. Eu tenho dois substantivos e eu tenho os adjetivos todos depois. Então, aqueles que estão se referindo a todos corretamente, sem problemas. Aquele que está se referindo ao mais próximo corretamente, também não tem problema. Vê se alguém muda de opinião. Ou concorda com todos, ou concorda com o mais próximo. A letra A, por exemplo, clima e terras desconhecidas. Desconhecidas está concordando com terras que está mais próximo. Está correto. A letra B, clima e terra desconhecidos. Note que clima é masculino, terra é feminino, eu posso usar concordando com os dois no masculino plural. Desconhecidos, tá certo. A letra C, terras e clima desconhecidas. Note que terra é feminino e clima é masculino. Eu não posso falar desconhecidas para os dois. Para estar correto, eu tinha que dizer desconhecidos ou ainda no singular, desconhecido, concordando com o clima que está mais próximo. A letra D está concordando com o mais próximo, clima. E a última está concordando com todos, terras e clima. Ok? Assinale o erro de concordância nominal. Vamos lá? Sóis, Alexandre e Murilo abriram o cofre.
Aqui eu tenho a palavra só, né? Sós. A gente viu que sós de sozinho varia. Como eu estou falando de Alexandre e Murilo, eles sozinhos abriram cofre. Então é sós mesmo. Só Luiz e Fábio conhecem o segredo. Aqui eu já estou usando com o sentido de somente. E somente é invariável, não mexe. Definitivamente fiquei quites. Quem? Eu. Eu sou uma pessoa só. Então eu não posso ser quites. Eu tenho que dizer que eu fiquei quite. A própria diretora, concordou com a diretora o próprio, afirmou que viria. Sim, ela mesma. Olha as concordâncias perfeitas. Comprei 2 ternos novos. Aí eu tenho ternos novos. É a letra C realmente. E aí a gente tem aqui erro. Vamos lá? A mesma regra, 2 substantivos e mais o adjetivo. O adjetivo depois concorda com todos ou com o mais próximo. O adjetivo que vem antes exclusivamente concorda com o mais próximo. Palavras e exemplos dignos. Perfeito, está combinando com todos ou ainda com exemplos que é o mais próximo. De uma forma ou de outra vai ficar dignos, só pode esse. Embaixo, palavra e exemplo digno. Aqui eu estou concordando somente com o exemplo mais próximo, tá? Mas poderia ser também dignos, concordando com os dois. A letra C, exemplo e palavra dignos. Estou concordando com todos, com exemplo e palavra, tá perfeito. Mas também poderia ser digna, concordando com palavra. A letra D, exemplo e palavras dignas. Exemplo é uma palavra masculina e palavra é uma palavra feminina. Quando eu faço a concordância com os dois, prevalece o masculino. Exemplo e palavra dignos. Ou eu concordo com o mais próximo, que é palavra. Palavra digna, ok? E o último está antes, gente. O adjetivo tem que concordar somente com o mais próximo. Dignas palavras. E exemplo, ok? Aqui, eu vou falar esse rapidinho. Havia razões para ele faltar. Gente, bastante. Tem que fazer o testezinho, trocar por muitos ou muitas. Havia muitas razões. Se são muitas razões, bastantes razões. Embaixo, muitos motivos obrigaram-no a faltar. Se eu falei muitos motivos, bastantes motivos. Embaixo, ele faltou vezes. Ele faltou muitas vezes. Então, ele faltou bastantes vezes. Ela nadava preocupada. Ali é meio. Ela nadava meio preocupada porque de um pouco. Um pouco é invariável. Ela estava aborrecida. Ela estava um pouco aborrecida. E se é de um pouco, é invariável. Estava meio aborrecida. A porta se encontrava um pouco aberta, entreaberta. Então, ela se encontrava meio aberta. São pessoas agradáveis. Olha agora, são pessoas muito agradáveis. Note que eu não troquei por muitos ou muitas. Eu troquei por muito, de intensidade. Elas são pessoas muito agradáveis. Então, elas são pessoas bastante agradáveis. Os vigias estão alerta. Alerta é invariável, gente. Só existe alerta, nada de alertas. E estamos
quites na disputa. Se somos nós estamos, é mais de um, tem que ser quites, fazendo a concordância com o plural, ok? O estudo e a dedicação nos conduzem ao sucesso. Bora continuar estudando para todo mundo ter êxito aí no concurso, né? Alguma pergunta, gente? Sem perguntas? Então podemos? Obrigado, Kathleen. Abraço para vocês. E eu vou colocar daqui a pouco lá o podcast e o vídeo da aula, tá bom? Até amanhã, gente. Abraço.